Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai continuar então com mudança de fase e vai aplicar isso em condensadores inicialmente, para depois a gente ver evaporadores. Os condensadores eles podem ser classificados principalmente em três tipos: aqueles de superfície, em que tem uma parede separando o vapor e o fluido frio, ou seja, tem uma troca térmica através da superfície, que se assemelha bastante com os trocadores de calor que a gente viu até agora. Os barométricos, que têm contato direto, então a gente vai ter contato entre o vapor e o líquido. E os evaporativos, que seriam as torres de resfriamento, quando elas são combinadas com condensadores. Então a gente pode estar fazendo com que esse sistema opere de maneira combinada. Os condensadores de superfície são os mais comuns e são os que a gente vai estar dando uma olhada na aula de hoje. E eles podem ser do tipo casco e tubos, ou seja, igual aquele que a gente tem sem mudança de fase, que a gente viu nas aulas anteriores. Pode ter do tipo de placas, ou eles podem ser tubos aletados. Então, a gente pode colocar aletas dentro dessas tubulações. Se assemelha bastante com o que a gente já viu nos outros trocadores de calor, mas que agora a gente adiciona a mudança de fase. O processo de condensação ele pode ocorrer de duas maneiras. Vai depender de como é a temperatura ou a fase que vai estar sendo alimentada a corrente quente. Então, o fluido quente vai estar entrando no trocador com uma temperatura conhecida e, dependendo de como ele entra, a gente vai ter um comportamento dentro do trocador. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um condensador de vapor saturado. Então, como a gente viu lá no diagrama de fases, o vapor saturado ele já é aquele que está pronto para mudar de fase. Então, se a gente retira calor dele, ele começa a produzir aí uma mistura de vapor e líquido. Então, se a gente alimenta diretamente aqui na temperatura de saturação, ele vai permanecer nessa temperatura até a saída dele. Se a gente fizer com que o processo termine de ocorrer, a mudança de fase termine, ele vai ter uma queda aqui, ó, na temperatura. Se a gente pegar exatamente dentro da mudança de fase, a gente vai ter a mesma temperatura de entrada e de saída. Nesse caso aqui, a temperatura do fluido frio de entrada e de saída são na mesma extremidade do trocador, porque a gente está fazendo dois passos. Então, ele entra aqui, esquenta um pouco e continua esquentando até a saída no outro lado do trocador. E aí tem só um passe aqui para o fluido quente. Outra forma que pode estar acontecendo essa condensação é quando a gente está entrando no trocador com um vapor superaquecido, ou seja, ele não está pronto para mudar de fase ainda. Então, esse vapor ele vai ter que diminuir a temperatura e aí começar o processo de mudança de fase. Então, a gente vai ter que resfriar primeiro. Então, aqui a gente tem uma etapa que a gente chama dentro do mesmo equipamento ainda, mas como resfriador. Então, a gente vai ter uma redução de temperatura. E a partir daqui a gente tem o processo de condensação propriamente dito. Então, aqui a gente teria o condensador. Nesse caso, a gente tem uma temperatura TFS linha. Então, seria a temperatura do fluido frio, aqui, ó, quando a gente tem o início do processo de condensação. Então, a gente consegue determinar ela. Então, até aqui a gente tem um balanço normal, um fluido normal, como a gente já conhece. E aqui a gente tem esse TFS', que seria a temperatura do fluido frio, quando começou a mudança de fase. Então, quando a gente começou a entrar na temperatura de saturação aqui, que seria isotérmica. O dimensionamento, então, é parecido com aqueles que a gente já analisou. Então, a gente vai trabalhar com casco e tubos, que seria o último trocador que a gente viu. E, de maneira geral, a condensação é interessante ser feita pelo lado de fora dos tubos, porque aí a gente pode pegar o condensado, porque quando a gente está saindo do vapor e formando líquido, a gente vai ter que coletar esse líquido. Então, se ele estiver no casco, é mais fácil da gente estar fazendo essa remoção. A gente pode fazer com que os tubos sejam posicionados de maneira vertical ou horizontal, dependendo do espaço que a gente quer ocupar, e cada um deles tem as suas vantagens, mas é preferencial que os tubos fiquem de maneira horizontal, porque aí a gente vai estar conseguindo aumentar o coeficiente de convecção. Então, ou seja, a troca de calor vai ser mais eficiente e vai precisar de menos área. Então, se os tubos estiverem deitados, a gente tem como consequência que a área vai ser menor, mas nem sempre a gente consegue aplicar isso. Os condensadores verticais, eles têm como vantagem, por exemplo, ocupar uma menor área, porque a gente vai estar fazendo com que eles fiquem em pé. Eles têm uma maior facilidade de limpeza do que os horizontais, então o acesso aos tubos é mais fácil. A saída do condensado na parte de baixo
Então, vai tudo que condensar, quando entrar em contato com os tubos, vai descer, vai escorrer por gravidade, então vai ser coletado embaixo. Nesse tipo de trocador, a gente só consegue fazer uma passagem, porque a gente não vai precisar, não vai ter como fazer com que ele suba novamente, então a gente vai fazer só uma passagem mesmo. E a gente vai ter dois tipos de condensação, que seria a em películas e em gotas. O tipo de condensação que a gente estiver trabalhando vai influenciar diretamente lá nas equações que a gente vai estar usando. As correlações elas são determinadas para cada tipo de condensação. Imaginem que essa parte cinza aqui seja um tubo, então um dos tubos internos de um trocador casco e tubos, ele está em pé aqui e na parede dele a gente começa a ter a condensação. Então, quando ele entra em contato, aqui o vapor entra em contato com essa temperatura, que está na temperatura de saturação, ele começa a formar gotículas de líquido condensado. Se esse fluxo for grande, esse material vai começar a se acumular aqui de maneira que fique uma película. Então, não tem vazios aqui no meio, então a gente tem uma película de material condensado envolvendo esse tubo interno. Já na parte de gotículas, é aquele processo que a gente costuma verificar quando a gente deixa um copo gelado em cima da mesa, por exemplo. A gente tem a formação de algumas gotículas. Então, algumas maiores, outras menores. Isso grudado na parede do tubo interno. Aqui a gente tem uma correlação para trabalhar com a condensação vertical, então para calcular o H do vapor, então do fluido externo. A gente tem aqui que é válido para paredes ou para cilindros verticais, então está dentro do que a gente está trabalhando. A gente pode ter uma inclinação na superfície para a gente poder alterar aqui. E a gente tem as propriedades que a gente já conhece aí do fluido. Com destaque aqui então para o calor latente de vaporização que a gente ainda não trabalhou. Fora isso, vocês precisam ter as propriedades do fluido e colocar aqui na fórmula para poder encontrar qual que é o valor do H direto. Uma vez que a gente tenha o número de Reynolds calculado para essa condensação, a gente consegue separar em regiões laminar e turbulenta. Então, a gente tem equações que diferenciam aqui que dependem apenas do Reynolds e da viscosidade cinemática do fluido que estiver trabalhando. Então, a gente vai estar considerando qualquer uma dessas três aqui, calcula o número de Reynolds e pelo número de Reynolds escolhe a melhor equação. Então, a gente vai ter uma melhor precisão aí no resultado. Para calcular o número de Reynolds, então, a gente precisa fazer a consideração do diâmetro hidráulico, que nesse caso aqui vai ser um pouquinho diferente, a gente vai estar calculando ele por essa fórmula aqui. Lembrando que D2 é o diâmetro externo da tubulação interna, ou seja, exatamente onde ocorre a condensação, onde o fluido condensado vai estar grudando. O número de Reynolds ele depende aqui da vazão de condensação, que é calculada por essa equação aqui embaixo, e pela viscosidade, aqui a viscosidade dinâmica. Então, aqui para calcular a vazão de condensação para esse tubo vertical, a gente tem aqui a vazão do fluido que estiver escoando, o número de tubos, então quantos tubos a gente tem, o diâmetro externo e π, ou relacionar com a velocidade aqui. Para uma superfície horizontal, a gente vai ter diferentes maneiras aqui de estar acontecendo essa condensação. Olhando apenas para um tubo, a gente pode ter, por exemplo, aqui um filme de condensado. Então, toda essa região está embebida de condensado e vai estar formando esse filme aqui embaixo. Ainda é possível a gente ter gotículas, quando a vazão é um pouco menor, ou jatos. Então, quando a gente vai criando aqui a formação, ele vai descendo em forma de jatos. Aqui, em forma de folha e filme, é a mesma coisa. Só que é importante a gente pensar que quando a gente trabalha com casco e tubos, a gente não tem um tubo só dentro do trocador, a gente tem vários. Então, esse primeiro, que está mais em cima no trocador, ele vai formar o primeiro filme. Esse filme ele vai descer e vai agregar no de baixo, então a gente vai ter aqui um complemento de condensado, uma vazão maior quando a gente for descendo. Se a gente tiver mais cilindros, maior ainda. Então, é sempre importante pensar que a gente tem para um cilindro uma maneira, para outro cilindro a gente já tem uma interferência do que está vindo de cima dentro da condensação. E aqui a gente tem duas maneiras de calcular o coeficiente de condensação horizontal para tubos cilíndricos. Nesse primeiro caso aqui, a gente não tem dependência do número de Reynolds, não precisaria calcular o número de Reynolds. E se a gente tiver um cilindro só, a gente vai ter que ND aqui dentro é equivalente ao D2, então o diâmetro externo da tubulação interna. E a gente pode reescrever essa relação em função do número de Reynolds. Então, a gente vai ter uma relação só aqui, mas considerando as propriedades
do Reynolds, que para calcular a gente precisa ver essas equações dele agora. Então, aqui também tem uma ilustração de como que o filme de condensado vai estar influenciando da tubulação inicial para as tubulações de baixo. Então, a gente vai ter todo esse sistema passando aqui, ó, dependendo do número de tubos que a gente tiver dentro do trocador. Então, o diâmetro hidráulico agora para um escoamento horizontal pode ser calculado por essa relação aqui. E o número de Reynolds agora tem duas linhas aqui em cima, seria a vazão de condensação, mas para um tubo horizontal. Então, ela é parecida com a anterior. Se a gente tiver mais de um cilindro, a gente tem que alterar essa equação aqui para o NT virar N 2/3. Então, o número de tubos é elevado a 2/3 aqui dentro dessa equação. Então, é importante prestar atenção nisso aqui. Calculou aqui a vazão de condensação, obter o número de Reynolds, e pelo número de Reynolds a gente volta e calcula o H. Aqui a gente tem o balanço de energia, que antes a gente só via o MCP ΔT, agora a gente tem a parcela de mudança de fase, que antes não era diferente, mas a gente não considerava porque não tinha mudança de fase. Se a gente tiver resfriamento, é importante perceber que quando a gente tem o fluido entrando com vapor superaquecido, ele vai primeiro resfriar e depois ele vai condensar. Então, a parte de resfriamento é essa parte daqui e a parte de condensação é essa daqui. E o calor ele vai ter que ser equivalente para os dois fluidos da mesma maneira que a gente viu nos trocadores anteriores. Então, pode calcular o calor do fluido frio ou do fluido quente e relacionar um com o outro para ver as variáveis que estão faltando, como, por exemplo, a vazão ou uma da temperatura de saída. Então, aqui para vocês conseguirem aplicar esse conjunto de equações, a gente tem um exercício que está pedindo para estimar a área de transferência de calor, que vão ter que chegar nesse valor aqui embaixo. Para um trocador de calor com latão, então as propriedades do latão tá aqui, tem a vazão de condensação aqui de propano, a temperatura inicial do propano, não tem a saída, mas vocês já podem dar uma analisada com as informações que vocês têm aqui embaixo. Tem a água, como fluido frio aquecendo de 21 até 48,89. E aqui a gente tem várias informações sobre os arranjos, sobre as tubulações, sobre os tubos, os tipos de tubo e sobre o propano da película e o propano vapor. Se vocês olharem aqui, a temperatura de saturação ela é inferior à temperatura de entrada, então a gente vai ter os dois tipos de mudança de fase. Então, primeiro vai resfriar, depois vai entrar na mudança de fase propriamente dita. Então, vocês têm que avaliar isso, principalmente lá na troca de calor, então no calor, no cálculo do Q. Aí, vocês vão ter que calcular o H de condensação para poder calcular o U e encontrar qual que seria a área do trocador de calor, conforme a gente viu nas outras aulas anteriores aí. Bom, para a aula de hoje é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou que tiverem alguma coisa para perguntar, é só entrar em contato. E tentem fazer o exercício, porque eu acho que ajuda bastante a conseguir aplicar esse monte de equação que a gente tem aí. Até mais!